Cadê você? Cadê você, obreiro Clóvis? Cadê o irmão Clóvis? Deve estar com problemas na tecnologia. Agora ficou bom. Ah, o Clóvis. Cadê ele? Só tá aparecendo o nome dele. Então vamos lá, vai. Mateus capítulo 6, nós começamos no versículo 5, né? E aí agora nós vamos começar no Mateus capítulo 6, o, o 9, né? Nós deixamos para falar do Pai Nosso, não foi? Falamos, falamos do fariseu, como os fariseus oravam, qual era a intenção dos fariseus, e agora Jesus agora vai ensinar os discípulos como orar. E aí, presbítero? É verdade, é verdade. Ainda bem que tem alguém que está no. Mais uma vez, senhor, a palavra. Em nome de Jesus, a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Então vamos lá, presbítero. Começa você aí a falar alguma coisa. Mateus capítulo 6, do versículo 9 O ao 9, aí já é 13. oração, já é oração. Exato, aqui nós vemos que Jesus, ele está ensinando seus seguidores, né? O contexto de Mateus é relacionado aos seguidores do Sermão da Montanha. Lá em Lucas já é diferente, né? Em Lucas, um dos seus discípulos pede para ensinar a orar. Esse aqui não, Jesus, ele vai e ensina seus seguidores a maneira que deve se orar. E aqui eu destaquei dois pontos. Três, três pedidos que ele faz aqui é direcionado a Deus, com relação a Deus, e três pedidos relacionados com as nossas necessidades. Os três pedidos relacionados a Deus, Ah, ele pede aqui para que seja feita a sua vontade, que o seu reino venha e que o seu nome seja santificado. São três petições relacionadas a Deus. E os três pedidos relacionados às nossas necessidades são sustento ou provisão, perdão, livramento do mal ou proteção. É o modelo que Jesus ensina para que a gente não faça uma mantra, né? Ou uma reza. Então ele vai ensinar esses assuntos básicos dentro desta oração. E dentro desta oração também ele vai ensinar três tipos de oração. Vamos ver aqui, eu escrevi aqui. Dentro dessa oração aqui do Pai Nosso, ele vai reunir adoração, petição e confissão de pecado. É o modelo que ele nos ensina para não ficar vã repetições, como diz o contexto, e uma oração hipócrita. Essa oração aqui é direcionado ao Pai. Essa é a introdução que eu estou dando. a introdução do presbítero. Presbítero. Maravilha, né? Cadê o obreiro Clóvis? Obreiro Clóvis, cadê você? Será que ele está ouvindo? Acho que não abriu o microfone. Não sei se o microfone dele não está funcionando ou se a internet está ruim. A internet hoje parece que está dando delay, que fala delay? Tá com atraso, né? Está com atraso. E você, obreira Aline, o que tem a dizer? Eu acho que pegando um pouco o que o presbítero falou, o primeiro ponto que chama atenção mesmo é que ele nos indica não fazer como os fariseus, né? Mas que eu acredito que a oração do Pai Nosso, quando ele faz
essa menção aos fariseus, ele também elucida que tem que ter uma postura, né? Uma forma da gente entrar em oração. Aí eu fui meditar um pouco hoje sobre a parábola do fariseu e do publicano, que ele vai reforçar isso, quando ele diz sobre que a gente não tem que fazer como o fariseu, né? Estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, então já com uma soberba, Certo. se, se colocando até acima, né, de qualquer outra pessoa. Aí falava do jejum, né, que ele jejuava 2 vezes. E no 14, no Lucas 18:14, ele vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E aí, olhando também lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, que essa humildade tem que se revelar no nosso coração ao entrar na oração, né? Não só na postura de reverência, mas não sendo como os hipócritas, né? E os fariseus, que, como o presbítero falou, né? Às vezes profere ali as rezas, né? As frases já prontas, mas não entra com o coração puro, né? Para dialogar com Deus. É isso aí. É verdade. E o Inácio? Cadê o Inácio? O Inácio desceu pegar ali que chegou a entrega. Chegou o quê? Chegou a entrega, ele foi lá pegar. Conseguiu o contato aí com o Clóvis, não? Ainda não. Bom, vamos lá então, né? São quase igual a introdução que vocês deram, quase igual. Vamos então ver em Lucas capítulo 11, onde que o presbítero Aquele armário lá que você viu que eu levantei. mencionou. Lucas capítulo 11. Aí a gente... O pessoal tá ligando aqui para mim, aí eu tenho que... Lucas capítulo 11. Capítulo 11, Vamos onde lá. que... Deixa eu só pegar um negócio aqui. 11, que diz assim, né? E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, que eu acho que eles estão tentando... deixa eu só marcar vocês. Pronto. O pessoal A chegada de mais uma pessoa. Seja bem-vinda. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Abre o microfone. Abre o microfone. E agora? Tá ouvindo? A internet tá ruim hoje, hein? Bom, aí nós vamos aqui então em Lucas capítulo 11, que vai falar... E aí, Sérgio? Benção. Que estando ele a orar num certo lugar, né? Nós precisamos entender uma coisa. Tem pessoas que eles acabam idolatrando o lugar para orar. Não é isso, presbítero? Isso. A pessoa fala assim: eu vou buscar Deus no monte porque é lá que ele está. Aí ele não quer buscar na casa dele. Então tem pessoa que é viciada no monte, porque acha que... Mas não é o lugar que traz a presença de Deus. É você que traz a presença de Deus. Então você orando dentro do ônibus... Abre o microfone aí, Sérgio. Pai do Senhor. Abre o microfone.
Conseguiu? Abriu? Abriu. Agora, Vai ser. Tá me ouvindo agora? opa, agora sim. Maravilha! Então, abre aí em Lucas capítulo 11, para a gente saber. Lucas capítulo 11. Que dia que é hoje? Deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é dia 22, né? 22. Hoje é dia 22, Ângela. Tá, obrigado. Então, Lucas ó, 11. Lucas 11. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar. Não fala que lugar que é. Não fala o lugar. É. A mulher samaritana, o Senhor Jesus disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor aonde? No monte? Não. Na porta? Em espírito e em verdade. Não importa o lugar. Não importa o lugar. Aí tem pessoa que acha que o monte é santo. Então ele tem que ir lá fazer campanha no monte, que ele vai conquistar as coisas no monte. Eu não sou contra quem sobe o monte, porque eu subo muitas vezes para o monte. Mas o melhor lugar que a Bíblia diz é o seu quarto. É o Fecha quarto. a porta do seu quarto e em secreto você vai conversar com Deus. Sim. Então, a preocupação de um discípulo aqui chamou a atenção da maneira que Jesus orava. E quando Jesus orava, ele orava com resultado. Correto. Então ele disse assim, ó, um dos seus discípulos, não fala o nome. Tem o nome Exato. dele, presbítero? Não. Não. Ninguém sabe. Aí um perguntou assim, Senhor, ensina-nos. Ele não disse assim, ensina-me. Ele usou o que? O Plural. Plural. Foi o plural, né, professora? Ele já estava, foi o porta-voz, já estava falando até pelos outros. Ensina-nos a Porque, orar. a oração do Pai Nosso não é uma oração individual, é uma oração conjunta. Uhum. Por isso que ele já falou assim, ó, ensina-nos. Ele fez a pergunta para Jesus, Sim. mas aí ele disse assim, ó, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, se você quiser anotar aí, só para dar uma entrada nisso aí, uma introdução, o judeu, eles eram um povo que orava muito, desde pequeno. Eles oravam por tudo. Por exemplo, nascia um filho, eles oravam. Ia trocar algo na mesa, um prato, alguma coisa, eles oravam. Então, o costume deles era a orar. E orava muito. Só que não orava com resultado. Sim. Agora, como que a pessoa que ora muito pede para outra pessoa ensinar ele a orar? E aí? É interessante. Hã? É interessante esse assunto aí. Então, a pessoa pega, hein, presbítero Alan? Porque na cultura judaica, eles aprendem desde pequeno a ler a palavra de Deus, decorar, com 12 anos já decora os 5 livros da Bíblia. Verdade. Então, tudo eles pedem para orar. Eles oram. E agora, com todas essas orações, o que chamou a atenção deles pedirem que os discípulos eram judeus. Correto? E pede para Jesus ensinar como, porque a oração de Jesus era uma oração com resultado. Então eles viram que alguma coisa tinha mais. Eles não queriam fazer uma oração mecânica, uma oração repetitiva, mas eles queriam algo a mais. Alguém sabe me dizer qual que é esse algo a mais que chamou a atenção deles? Vamos lá. Presbítero, Inácio que chegou agora, já pegou a pizza lá, Inácio? O Mac? Vamos deixar o Peguei, pô. Pegou? Vou aí, hein? Vou aí. Deixa um pedaço para mim que eu vou aí. Eu creio que se a gente for pegar, né, num dos primeiros pontos que o pastor está falando aí, primeiro que ele coloca isso no coletivo, mas ele direciona a construção de uma identidade e de um relacionamento com o Pai, né? Então, se a gente pegasse até lá em Romanos 8:15, vai falar, né, que a gente não recebe o espírito de escravidão. Muitas vezes tem pessoas que oram continuamente sem cessar,
mas é desprovido de espírito, né? De presença, dessa adoção de filhos, né, na oração, que era o que eu falava anteriormente. Você não prepara aquele momento, você não tem um encontro de fato de qualquer momento. intimidade, né? Pelo qual a gente vai clamar Abba Pai. Que a Amém. gente de fato vai querer ali ter uma intimidade com Deus que nos colocou numa outra condição, né? Não só de criatura, como era muito mais presente, né, no Antigo Testamento, mas nesse a gente como filhos mesmo, né? E não um filho, os filhos. Então a oração de Cristo acho que dava resultado porque primeiro ele orava ao Pai, né? Eu até tinha separado também uma que para mim é bem emblemática nisso, porque é fácil a gente amar o Pai e obedecer o Pai quando a coisa é simples, né? Tá tranquilo de fazer. Agora, quando você pega lá Jesus no Getsemane, em que ele vai falar, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua, era um momento de extrema angústia e aflição, né? Que o próprio Jesus passava, e mesmo assim ele orava ao Pai, mas para seguir a vontade do Pai, sabendo que somente seguir aquilo que nos faria também nos tornarmos filhos, né? E desfrutarmos disso que o pastor fala, né? De ter resultado nas nossas orações. Exatamente. E aí, Sérgio, em poucas palavras aí, Então, o que chamou a atenção do judeu, que era o povo que orava bastante, mas eles vendo Jesus orando, algo chamou a atenção deles. Eles queriam que Jesus ensinasse para eles. O que você acha que chamou a atenção deles? eu tenho lá em Crônicas, lá em Crônicas, a segunda Crônica 7,14, Pode ler. fala assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus está falando, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aí tem todos esses requisitos para a gente ter ter uma resposta concreta da nossa oração ser recebida. Tem que ter todos esses requisitos, né? Se humilhando a Deus, orando, buscando a Ele, se convertendo. É uma oração que você vai receber. Com certeza Deus vai ouvir essa oração. É que Ele está falando, Ele vai ouvir. Se nós fizermos tudo isso aqui, se tivermos o nosso coração contrito, como diz o salmista, um coração contrito, quebrantado perante Deus, Ele vai nos ouvir. Essa é a oração que Deus realmente recebe. Amém. Não tem uma outra razão, porque se você for encostar Deus na parede, pedir alguma coisa, não, eu quero isso, porque tu és meu Deus, então não é dessa forma. É pela humilhação, se convertendo, se você sendo sincero com Deus. Então, essas atitudes um verdadeiro cristão tem que ter. Essas referências aqui que está falando aqui, ó. Em 2 Crônicas 7,14. Praticamente, a segunda Crônica 7,14 é um resumo praticamente do Pai Nosso. Exatamente. Nós vamos trabalhar sobre se humilhar, se converter, se afastar do pecado. Então, praticamente é um resumo do Pai Nosso. Segunda Crônica 7,14, né? O Inácio quer falar alguma coisa? Parece que você cortou o cabelo hoje. O que aconteceu? Você cortou o cabelo hoje, hein? O pastor percebeu que você cortou o cabelo. Não vai chegar na igreja e falar, pastor, viu? Tá vendo alguma coisa? Já estou falando, você já cortou o cabelo. A Então, minha mãe também fez um negócio no cabelo. É mesmo? Então vamos lá. Ó, presta atenção.
A introdução dos irmãos, maravilha. A obreira Aline disse uma coisa que o que chamou a atenção do judeu era a maneira de Jesus orar e o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Era uma segurança tão grande, era uma conversa tão aberta com o Pai, que não tinha como o Pai não responder. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, como que você vai orar? É aquele casal que a mulher chega do serviço e não fala com o marido chega do serviço e não fala com a mulher. Como que vai ser esse relacionamento? Vai sair o que aí? Vai sair a briga, confusão. Então, foi o que chamou a atenção, foi o relacionamento de Jesus com o Pai. Isso. Hã? Correto? Correto, correto isso. Então, quando nós temos esse relacionamento com o Pai, não tem como ele não, como diz lá no versículo 5, 6 e 7, aquilo que você precisa antes de você pedir. Vamos lá. Se Deus sabe o que eu preciso, presbítero Alan, se Deus sabe o que eu preciso antes de eu abrir a minha boca, então eu não preciso orar. Não é bem assim não, hein? Não, mas Deus não sabe o que eu preciso. Sabe, realmente. E por que eu vou ficar orando, pedindo algo que, se ele sabe o que eu preciso antes de eu abrir a minha boca? Vamos lá, presbítero. Porque a oração não é um monólogo, né? Ela é um diálogo, relacionamento, né? E esse relacionamento, Deus quer ouvir a nossa oração. É muito profundo isso. É profundo, mas a oração, ela é relacionamento, pastor. Ela é diálogo. Ela não é só um monólogo. Mesmo que ele é soberano, onisciente, ele já conhece tudo, ele quer ver as nossas petições. Ele quer que nós busquemos a ele. Exatamente. Até nessa passagem que o irmão Sérgio leu, se você for pegar ali ao pé da letra, né? Ele coloca orar e buscar a minha face. Deus quer o olho no olho. Né? Ele não quer, como o presbítero também colocou. Né? E uma coisa que eu não tinha lido essa passagem que o irmão Sérgio trouxe, mas é interessante quando ele finaliza dizendo: sararei a sua terra, né? Mais para frente ele fala. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Porque humanidade, a palavra humanidade vem do humus, né? Nós somos esse lugar, né? Do humus da terra e viemos do pó, ao pó voltaremos, né? Então, a terra, nós somos terra. Aí ele fala da semente, então olha como uma palavra simples, né? Duas palavras juntas ali vão trazendo outros textos, e é nesse relacionamento de face a face que Deus vai trabalhando em nós, né? Os nossos desejos, porque às vezes a gente vai colocar na oração, como o irmão Sérgio falou, pedir coisas que Deus não vai dar. E Deus também, como o pastor Nildo falou, sabe do que a gente precisa. Mas quando a gente fala, a neurociência vai dizer que a gente traz à consciência aquilo que a gente está falando. Às vezes, qualquer um de nós já passou por aquela situação que a hora que você fala, nossa, agora me ouvindo em voz alta, isso ficou ruim, né? Não é uma boa ideia isso. Então, ao falar, Deus não quer ser impositivo de que a gente aceite a vontade dele, sem ele sarar essa nossa terra do desejo que a gente tem, que às vezes é desordenado em relação ao plano dele para a nossa vida, né? Ele quer que a gente vai tomando consciência de que aquele não é um bom caminho, uma boa direção. Tanto é que ele coloca aí, se converter dos seus maus caminhos. Se a gente for só se converter baseado na palavra, Deus não está curando a gente de dentro para fora, a gente só está fazendo como os judeus fariseus faziam, seguindo um calhamaço de lei, mas eles não entendiam. É verdade. Né? É por isso que Deus dá essa alerta para nós e quer que a gente vá na contramão.
Entendendo? Lá em Tiago, olha que Tiago fala, lá em Tiago, na epístola do Universal de Tiago, o capítulo 1, no versículo 5, olha que Tiago fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, olha aqui falando, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Está falando para pedir a Deus. Como o Nildo, né, o pastor Nildo falou aí, mas se Deus já sabe o que nós precisamos, como é que nós vamos orar? Aqui Tiago está dando a resposta, né, Nildo? Sim, é isso aí a mesmo. Deus. Nós Peça temos a Deus. é buscar a Deus, como fala lá em Crônica, buscar, é pedir a Deus. A Aline, ela falou sobre relacionamento e qual é o nosso, de que maneira nós se relacionamos com Deus. Vamos lá. Cadê o presbítero? Presbítero Alan, foi pegar a encomenda também, presbítero? Fui tomar um cafezinho. Ô, irmão Clóvis, cadê você, irmão Clóvis? Então, vamos lá. Como que eu tenho um relacionamento com Deus? Me explica esse negócio aí. A Aline, o Sérgio, o presbítero, como que é esse relacionamento? Para poder ter um resultado na oração. Qual é esse relacionamento? Eu acho que um deles é estar munido da palavra, né? Quando você está munido da palavra, ainda citando o que o irmão Sérgio falou de Tiago 1, mas quando você chega lá no 13, ele vai falar da tentação, né? O irmão Clóvis só está ouvindo, viu? Só está conseguindo ver. Tá. Benção, Deus abençoe. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, se você tem contato, né, medita na palavra de Deus, a palavra, na ação pelo Espírito Santo, vai nos ajudar a ter um relacionamento com Deus, porque aí você também não vai querer decepcionar a Deus, né? Você vai se tornando cada vez mais temente. Verdade. Eu acredito isso. O próprio Tiago, mais para frente, no capítulo 4, no verso 7, o relacionamento que Deus quer de nós é sujeitar Ele. O 7 fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Um porco. Eita, caiu aqui, Ângela? Não, Caiu? é só voltar. A Como Joana que sabe. Julinho, vem cá, Mas não Julinho. caiu, não. A imagem. É a imagem. Só a imagem. É só a imagem que saiu. Mas aqui, para nós ganhar tempo, é sujeitando a Deus. Sujeitai, pois, a Deus, resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Olha o relacionamento que Deus quer de nós, que Tiago explica. Para nós se chegar a Deus, e ele se chegará a nós. Está vendo? Nós temos que se chegar a Deus. Aí ele vai se chegar a nós. Ele está falando de humildade, né? Porque a oração do Pai Nosso fala de humildade, não é isso? De gratidão, de provisão. E Tiago dá uma lição aqui interessante para nós. Agora, como é que nós vamos se chegar a Deus? Sujeitando a Ele, né? A soberania de Deus, a vontade dEle. E mais para frente ele fala assim, olha o verso 9. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em planto, o vosso gozo em tristeza. Aí mais para frente, no 10, ele fala, humilhai-vos perante o Senhor, aí sim, ele vos exaltará. Tem tudo isso, Então, está corretíssimo. Para nós ganhar tempo, mas está correto, Sérgio. O relacionamento nosso que Jesus quer que a gente tenha com o Pai é através daqui, ó. Você deu a resposta em Tiago 1,5, que sem sabedoria você se torna uma pessoa tola.
Não é assim que o provérbio fala? Isso. E essa sabedoria nós vai buscar onde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus, em Deus. Então, você aprende a palavra de Deus, você aprende como orar, certo? Você aprende como orar, você aprende como proceder, que é obediência a Deus, que está tudo aqui na palavra de Deus. É tudo na palavra. Então, o maior relacionamento nosso com Deus é através da palavra. Então, quando você tem conhecimento da palavra, você vai se afastando do pecado. Porque a Bíblia diz em João que conhecereis a verdade vos libertará. E aí você vai saber o que é humildade, o que é se humilhar, o que é ajudar o próximo. Então, é esse relacionamento que o Senhor quer. Por isso que é Amós, né, presbítero Alan? Amós, o Zé, que fala, meu povo está sendo destruído por falta do quê? De conhecimento. Falta de conhecimento. Então, vamos lá, o Pai Nosso, né? Por que é tanta coisa, irmão? O Pai Nosso, por que que não é Deus Nosso? O Pai Nosso não começa Deus Nosso e nem Senhor Nosso. E aí? Joguei pedra na sopa de vocês agora, hein? E começa com Pai. Por que não Senhor e por que não Deus? O Senhor não tem filho. Uma coisa assim, Deus não tem, né? Agora, já pai. O pai já está falando tudo, né? Pai já tem filho. Exatamente. Né? Uma coisa assim, né? Exatamente. Porque o desejo de Jesus é que o Pai, que é o Pai dele, fosse chamado por eles também. Então, o Pai não é só meu. O Pai é nosso. Uhum. É essa mensagem que começa com Pai Nosso, que sempre no plural. O Pai Nosso é sempre no plural. É sempre coletivo e nunca individual, né? Não é o pai meu, hein, o presbítero Alan? E aí? Fala aí. Tá com delay aí também. Mas é interessante, né? A palavra de Deus, ela é por isso que o salmista fala que ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. E quando nós oramos o Pai Nosso, e oramos no coletivo, não no individualismo, ninguém morre de fome. Ninguém morre de fome. Como assim? Ali ele está passando lá uma situação. Deus incomoda o irmão ou a irmã para acordar de madrugada. Ó, Senhor, visita lá a tua serva, abençoa ela. Pronto. Matou a fome dela. Isso. Você vê que a palavra ensina tudo isso, né? Então, Orando uns pelos outros, né? Jó. Paulo fala lá aos Efésios. Paulo fala aos Efésios 5:21. Como é que fala? Ele fala lá no Efésios 5. Vai mais para frente, pode dar a sua, depois eu lembro. Então, aí, quando nós oramos o Pai Nosso no coletivo, ninguém morre de fome. Essa é a mensagem que precisamos entender, irmão. Jesus, ele quer nos ensinar que todos nós temos um Pai. E a palavra Pai é algo paterno, né? É algo, casa, mesa, né? Tudo isso. Então, mais para frente, tem aqui, Pai Nosso que estás no céu. Lembra do que, irmão? Pai Nosso que estás no céu. Quer dizer o quê? Vamos lá. É que mesmo Deus sendo onipresente, onisciente, né? Ele tem um endereço fixo ali também. Onde ele está, para onde a gente tem, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu penso que também essa parte de falar que estás nos céus, ele direciona para onde a gente tem que olhar, do mesmo modo que
quando Pedro desceu lá sobre o mar, ele falou para não tirar os olhos dele, né? This game literally lets you flip. Guardou a mensagem, né, Obreira Aline? Amém, amém. Então, O salmista orou lá no Salmo 121, né? tá marcado aqui, ó, Salmo 121. Salmo 121, é. E aí para nós aí o Salmo 121, Sérgio. Pera Então, um pouquinho. quando diz assim, ó, Pai nosso que estais nos céus, quer dizer o seguinte, foi que nem a Obreira Aline disse, tem um endereço certo para Sim. a gente buscar, né? E o céu é o socorro nosso. Nos momentos mais difíceis, nós temos que tirar os olhos da terra e olhar para o céu. Olhar para o céu. O salmista Então, orou. Salmo 121 fala do quê? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha lá. Aí vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Resultado da terra, irmão, é o começo do céu. É o começo. Isso. Amém. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, 32, se eu não me engano, buscai primeiro. Isso. Primeiro. Amém, Em amém. primeiro lugar. Sim, o reino é prioridade, né? O reino tem que ser a nossa primeira prioridade. O reino e a sua justiça. Tem 2 pontos aí. O reino e a justiça. O reino e a sua justiça. Buscar o reino é você se negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Uhum. Você vê que são detalhes que realmente a gente precisa saber orar mesmo. Porque muitas vezes a gente fala, aí não tem resultado, fala, mas Deus não está me ouvindo? É a maneira que você está orando que está errado. Outro ponto importante, irmão, uma pérola aí. A oração encurta os caminhos. A oração encurta os caminhos. Então, a oração não tem essa coisa de Deus vai responder se eu orar 2 horas. Deus vai responder se eu orar 5 horas. Não, irmão. A sua oração ela tem que ter aquilo, relacionamento com Deus, porque quantos minutos e quantas horas Elias teve resultado lá no desafio do monte? Foi em pouco tempo, né? Você vê em pouco tempo, que você vê que ele zombou lá dos profetas lá, né? Cadê os seus deuses? Tá dormindo, não sei o quê, e falou um monte de assunto lá para eles. E quando chegou a vez dele, você vê a primeira coisa que ele fez, preparou o altar e começou a orar, Deus já começou a enviar fogo do céu, foi coisa rápida, né? E já consumiu os holocaustos, os regos lá, ele pegou tudo fogo. Foi uma coisa tremenda, né? Foi uma oração. Amém. Foi uma oração assim, de segundos, né? Foi de segundos. Rápido. Clamou, Deus respondeu. Por isso que fala que nosso Deus é um Deus de já. Acabou. E aí mais à frente aqui, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí? Esse eu acho que entra lá em Apocalipse 4:11, vai dizer, né? Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, Deus é o Supremo, né? Está acima de todas as coisas. Quando fala santificado seja o teu nome, você está reverenciando o nome dele. Né? É honra, respeito, gratidão, obediência e comportamento. Êxodo capítulo 27. Ô, Sérgio, cadê o presbítero? Foi pegar pizza? O presbítero? Sumiu? Ô, presbítero Alan, cadê você? Então, vê aí, ó. Êxodo capítulo 27. Aonde vai falar dos mandamentos, né?
Ah, Achou aí, obreira Aline? Cadê o nosso irmão Clóvis? Ô, tô com saudade do irmão Clóvis, hein? Sim, que É o- fala as aí? tábuas do tabernáculo, 27, Êxodo 27. o altar dos holocaustos. o altar dos 27. holocaustos. É 27. Sim. É do, O que fala? mas no Pastor, verso primeiro? Nos Pode, versos primeiro? pode ler. Farás 20. também o altar de madeira. Êxodo 27. 20, capítulo 20, versículo 7. Ah, tá. Ah, 20. É, 20. pastor, posso ler? Pode Pode. ler se você achou. Se Moisés também. Êxodo 20, versículo 7. Vou ler, hein? Estamos esperando. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Amém. Em outra tradução aí, tá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus Vão. em vão. Vamos lá. O que significa isso daí? É não ficar Para falando. não usar o nome de Deus, Vamos lá. Porque ele não terá por inocente, hein? Olha que coisa tremenda, né? Sim. Se tomar o nome dele em vão, ele não vai ter como inocente. Mas que maneira é tomar o nome de Deus em vão? Presbítero Alan, cadê você? seria que você, usando o nome de Deus para, tipo, respeitar ele, usando uma zombação, alguma coisa desse tipo, você seria castigado por Deus. Olha aí, Ed. Vamos lá, para ganhar tempo. Trazer o nome de Deus em vão é um mau testemunho. Lembra que eu falei sobre reverência, honra, respeito, gratidão, obediência e comportamento? Sim. Quando você faz alguma coisa errada onde você trabalha, onde você mora, o que eles falam? Ser crente que é nesse aí? É. É da postura, né? Olha o perigo, né? É. Então, eles estão falando o quê? Aí, ó, diz que é de Deus. Então, na Olha a realidade, maneira dele, né? Olha o jeito aí dele, olha o comportamento. exatamente. Então você está tomando o nome de Deus em vão, porque você não tem testemunho. Você não está dando testemunho. Quer dizer, está levando o nome de Deus, está dando mau testemunho. É como diz lá em Mateus, lá, você é o sal insípido, né? Não presta para nada, a não ser que for pisado pelos homens. Exatamente. E aqui vem aqui, ó. Venha o teu reino. E aí? Esse venha o teu reino é controle total de Deus na nossa vida. Porque só tem um reino, que é do Senhor. Sim. Certo? Então, o meu reino tem que desaparecer. O que tem que aparecer é o reino de Deus. Aí você fala assim, mas como assim? Nós, irmão, temos vários e muitos reinos. A desobediência, Ei, né? Não é isso? exatamente. Sim, O pecado que domina sobre a sua vida, isso é um reino. sim. Está reinando sobre a sua vida. Pode falar, irmão. Lá A em 1 ignorância. João, 1 João 3:1, vai reforçar isso que o pastor está falando. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E muitos só vão conhecer a Ele, de fato, o reino dele, a justiça dele, através de nós. Para depois eles terem interesse de ter o contato, né? Com a palavra de Deus verdadeiramente. Então, a gente precisa, de fato, ajudar Deus a fazer a reforma na gente, né? Exatamente. Então, o reino não pode ter dois reinos. Um tem que prevalecer. E esse que vai prevalecer é o reino de Deus. É o de Deus. E o meu tem que desaparecer para que ele venha, não é assim? E
que o reino do Senhor venha sobre nós. Exato. Entendeu? Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes, por isso que Deus não ouve, não responde. Porque nós temos o reino de Deus, nós temos o nosso reino. Então é a minha vontade, é o meu querer, eu faço as coisas sem direção a Deus. Isso é tudo o reino que domina a minha vida. Mas o reino que tem que dominar é o reino de Deus. Aí também está aí, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E aí? Já está falando tudo. Então, nós temos que estar na vontade de Deus, né? Paulo fez essa oração aos Romanos, né? Romanos 12. Paulo rogou para os irmãos, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, né, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo estava implorando ali para os irmãos. É dessa forma que vocês têm que honrar Deus, buscar Deus. Não é de qualquer forma, não. Então, a vontade de Deus, ela não é só feita no céu, tem que ser feita na terra também. Entendeu? É os dois, é o céu e a terra. Foi o que a irmã Aline leu quando Jesus estava lá no Getsemane, que ele disse o que ao Pai? Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feito o quê? A tua vontade. E naquela hora ele estava no céu ou estava na terra? Estava na terra. Então, o que prevaleceu lá foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer tanto no céu como na terra. Na terra. Muitas vezes falamos do céu, mas somos desobedientes na terra. Amém, amém. Porque o resultado, a resposta para a terra, primeiro tem que passar pelo céu. Sim. E aí o Senhor diz assim, o reino já está sobre vós. Está sobre nós o reino. E esse reino, ele é manifestado de que maneira? Vamos lá, estamos terminando. Ele é manifestado através da nossa renúncia. Quando você começa a fazer renúncia na sua vida, das coisas que não agradam a Deus, verdadeiramente, o reino de Deus está sendo manifestado dentro de você. Você está entendendo, né? Você está compreendendo o que realmente Deus quer. Exatamente. Então, o resultado, ele vem, lógico, primeiramente a misericórdia de Deus, mas é através da nossa mudança, da nossa renúncia. E você leu lá, foi você, a irmã Aline, que leu, que quando a gente sujeitai-vos a Deus. Sim. E o que mais? Sujeitai-vos a Deus. E resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Acabou. Andar em espírito, né? Como diz lá em Gálatas 5. Mas primeiro tem que se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus. Não é para mim, é sujeitar a Deus. Se você sujeitou a Deus, vai dar tudo certo. Amém? Amém. Não deu nem para acabar aqui. Tem que marcar uma outra reunião dessa daí, glória a Deus, para terminar esse assunto. Então, a próxima reunião nós vamos falar o seguinte, sobre o pão nosso de cada dia, perdoa-nos e não nos induz à tentação, né? Mas livra do mal. Então, esses outros pontos aqui, a gente vai deixar para sábado que vem, a partir das 10 horas. É isso? Amém. É isso aí, secretária Aline. Ela é da mídia, ela que está comandando a mídia lá da Casa Verde. Que maravilha, né? Que bem. Pastor, Oi, fala rápido que falta 3 minutos. eu queria falar uma palavra bem rapidamente. Fala aí. Eu queria ler Mateus 24, 29. Pode ler.
Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Amém. Nesse verso, Ah, está querendo dizer que na volta de Cristo, quem não segue e obedece vai se lamentar, Olha, mas Cristo virá com a sua glória para levar os justos que acreditaram nele. Eu queria só falar essa palavra para finalizar, né? amém. Que benção. Sérgio, sábado, tamo junto de novo. tamo junto. A partir das 22 horas. Amém. Divulga aí pro pessoal. Tem aprendido? Tem aprendido, Sérgio? Presbítero? Muito, muito. Você vê que a gente É lê, bênção. Coisa boa. hein? A gente lê e passa por isso aqui. E aí Deus vai nos ensinando e vai esclarecendo. É como o poço de Jacó, né? Quanto mais tira água, mais tem para tirar. É inesgotável. Coisa Maline, boa. e aí, Maline? Vamos se É despedir já? isso. Sim. Depois nós vamos subir esse vídeo para o canal do YouTube, e aí a gente pede o apoio aí dos irmãos para compartilharem também, para que essas palavras, né, esse ensinamento chegue para mais pessoas. Amém. Ô, obreiro Clóvis, estamos com saudade. Você não apareceu hoje, mas você escreveu aqui, amém. Que Deus abençoe sua vida. Presbítero Alan, cadê o presbítero Alan? O presbítero Alan acho que está comendo pizza, ou não sei lá. Sumiu na fumaça. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer essa noite. Abençoe, Senhor, esses projetos. Senhor, do pastor Nildo, ó Pai, da sua equipe. Debaixo das tuas Oh, meu mãos, Deus. repreendendo Tirando o mal, esse conteúdo, a palavra, do ensino, Senhor. dando vitória. Oh, Senhor, abra a mente, o coração mais e mais. Pelo poder Oh, Senhor, que essa palavra venha ser expandida